Fala, torcedor do Fortaleza. Oi também para você que sempre nos acompanha e você que está aqui pela primeira vez. Eu sou a Fernanda Alves, setorista do Fortaleza aqui no Sistema Verdes Mares. E hoje o nosso assunto do Jogada do Leão é sobre a SAF do Tricolor de Aço. O presidente do Conselho Administrativo, Bruno Caos, se pronunciou através das redes do clube, falando um pouco sobre o que é de fato a SAF, como é que ela aconteceu no Fortaleza, quais são os processos burocráticos para a aquisição de atletas, tanto também para a venda ou negociações de atletas que estão no Tricolor de Aço. Tudo isso foi explicado através ali de cerca de 20 minutos e a gente vai trazer alguns recortes aqui para você que nos acompanha. O primeiro deles é falando sobre transparência. E isso porque é muito cobrado pelo torcedor que o Fortaleza deixe mais claro como é que as coisas estão acontecendo. Os últimos processos que aconteceram em relação a rescisões ou empréstimos dos atletas também não tem muitos detalhes sobre o processo de negociação. E ele explica tanto sobre esse ponto em relação ao processo de transparência, como ele dá datas. Para ele, tudo isso deve ser resolvido ali depois do fechamento das janelas das transferências, que fecha no dia 3 de março. E ele explica também o porquê desse processo do detalhamento não acontecer logo nesse período, diante da situação onde envolve ali os processos contratuais que seguem acontecendo no Tricolor de Aço. Então, a gente tem que até pedir um pouco de paciência para o torcedor, né? E eu vou até conversar com o Pedro, com o Rolim, que passado a janela, que termina em 3 de março, a gente vem fazer um panorama geral do que foi toda essa estratégia, o porquê da movimentação X, Y, Z, para dar transparência para o torcedor que todas as decisões que estão sendo tomadas, elas estão passando por análise técnica do ponto de vista esportivo e todas as decisões tomadas estão passando por uma análise econômico-financeira para a geração de valor para o Fortaleza Esporte Clube. E todas as decisões tomadas, muitas delas são decisões muito difíceis e que a gente precisa tomar no sentido de proteger o Fortaleza para o ano corrente e os anos seguintes. Outro ponto importante é sobre os processos de contratações. O Tricolor de Aço que tem necessidade de ir ao mercado. São muitos setores ali esvaziados. Lateral esquerda, agora a lateral direita, que Jaque Mancuso saiu do elenco. Tem as pontas dali do ataque que precisam bastante. Um centroavante a mais, já que só tem Barelho de fato como titular e o Kaique é o reserva, mas precisa ganhar mais experiência. E aí ele cita por que não tem ido ao mercado fazer grandes negociações e também explica sobre os critérios que são utilizados no Fortaleza, tanto para a questão da venda e empréstimos dos atletas que estão no Tricolor de Aço, como também para a aquisição e os empréstimos dos jogadores que vêm de outras equipes. Por mim, eu estava comprando vários jogadores do mundo inteiro, técnicos, jovens, aguerridos e tal, mas a gente tem que ter responsabilidade, né, para poder trabalhar com o que a gente tem, né? Então, isso nasce, toda essa discussão, tá? Em conjunto com a comissão técnica, quando se fecha um determinado nome, o próprio Pedro ajuda a ir lá no mercado e depois a gente vai sempre olhar a diretriz do elenco como um todo. Entre as formações lá de lateral esquerdo, lateral direito, do extremo, da zaga, dos goleiros, etc. Trabalhando o orçamento que está disponível para a gente poder efetivamente executar esse desafio, que é formar um time super competitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Toda decisão de empréstimo de jogador, de venda de jogador, de compra de jogador ou de empréstimo de um jogador vindo do outro clube para cá, sempre vai seguir critérios esportivos, técnicos. Estou aprendendo muito ao longo dos anos, mas não é minha expertise, e vai passar por decisões que vão olhar o econômico financeiro do clube, que aí sim eu entro, porque essa sim é a minha expertise em ajudar o Fortaleza Esporte Clube. E aí, torcedor? E aí, para você que sempre nos acompanha? Qual é o seu posicionamento sobre essas declarações do Bruno? Lembrando que hoje também, de manhã, daqui a pouquinho, você que for assistir esse vídeo pela manhã, tem aí uma coletiva de imprensa que vai acontecer com o Bruno Caos
por volta das 8 horas. Se você ver esse vídeo depois, já busca no nosso canal os detalhes sobre esse assunto, que a gente vai deixar aqui também, mas que terão mais conteúdos sobre a SAF. O Fortaleza afirma que quer manter essa transparência, um diálogo a mais, que as pessoas do Conselho Administrativo possam se expressar e mostrar mais trabalho para que o torcedor entenda o que vem acontecendo e quais são os planejamentos, pensando tanto para o ano de 2026, como também ao longo das próximas temporadas, já que o objetivo principal deste ano é subir para a Série A de 2027, então precisa começar a planejar 2026 pensando nas próximas temporadas, onde, pelo menos no mundo da imaginação, o Fortaleza estará na Série A, e é o que a gente espera também. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau!